Olá, tudo bem? Meu nome é Rogério Faria Tavares, eu sou presidente da Academia Mineira de Letras, uma instituição fundada em 1909 em Juiz de Fora, na Zona da Mata, para promover a literatura e a língua portuguesa. A academia tem sido fiel aos ideais de seus fundadores e promove sempre uma programação relevante, intensa e atual. Com o começo da pandemia, em março de 2020, nós fomos obrigados a transportar toda essa intensa programação, que antes era presencial, para as redes sociais. E, desde então, postamos toda semana uma aula inédita e exclusiva no YouTube da academia. Acompanhe a nossa programação. Hoje, eu tenho o prazer e a alegria de entrevistar um dos escritores mais interessantes da atual geração. Carlos Marcelo, muito obrigado por comparecer aqui a esse encontro no canal da Academia no YouTube. Oi, Rogério, como vai? Tudo bem? Olha Tudo só, é um bem. prazer muito grande estar conversar com você, falar com a academia e mais, perceber, até com essa ação que você vem fazendo, a importância da academia estar sintonizada com os dias de hoje, né? A academia não ficar mais apenas restrita a um espaço físico, né? Ela está em todo lugar, né? Então, assim, fico muito honrado com esse convite e ainda mais honrado de saber que é uma conversa com um grande leitor e um grande escritor também, né? Mas, acima de Imagina. tudo, como os livros mostram aí ao fundo, um grande leitor, coisa que está fazendo tanta falta no nosso país hoje, né? Obrigado, Carlos. E olha, pessoal, essa biblioteca que está aqui atrás, ela não é cenográfica, viu? Ela é de verdade e eu faço questão de mostrá-la nas conferências, nas sessões aqui, como ela é. Eu não ajeito nada, não arrumo nada, e se tem livro desajeitado, desarrumado, é porque é uma biblioteca vivida, viu? Eu gosto de falar isso porque é a pura verdade. Tem livro desalinhado, livro fora do lugar, enfim. É uma biblioteca de gente viva. Mas, Exatamente. Carlos, olha, é uma alegria conversar com você. Nós vamos passear pela sua literatura, que já é uma literatura muito importante, muito consistente. Mas antes de começar a falar sobre seus livros, eu queria que você partilhasse um pouquinho com o nosso público uma notícia sobre os seus anos de formação, que é sempre como eu começo a conversa com todos os escritores aqui. Você é de João Pessoa, na Paraíba, uma cidade que eu amo. Depois você se mudou para o Recife e finalmente foi para Brasília. Eu queria que você contasse rapidamente esse percurso para o público do nosso YouTube. E é interessante, Rogério, porque a minha trajetória, digamos, como leitor, acompanha também a minha trajetória como ser humano, digamos assim, ainda mais por essas mudanças, né, de cidades. Como você falou, eu nasci em João Pessoa, em 1970. Uma das minhas primeiras lembranças é ir com meu pai visitar o meu avô, que era bibliotecário, na Biblioteca Pública de João Pessoa, que é uma sede linda, ainda no centro da cidade, infelizmente mal cuidado hoje, né, como muitas coisas do nosso patrimônio. Mas a gente ia retirar livros, assim, com fichas, assim, para essa nova geração que não sabe, né? Tinha fichas de papel que a gente preenchia, né? E aí tinha uns cartõezinhos, assim, que diziam um resumo do livro e você escolhia o livro. E aquilo, quando eu vi aquele prédio, sabe, com aquele museu, era um autêntico museu do conhecimento, mas um museu vivo, como essa estante aí atrás, né? Com tantas vozes disponíveis, eu acho que é uma das lembranças mais impactantes da minha infância, né? E aí começou um interesse muito grande pela literatura. O meu pai trabalhou em jornais na Paraíba, não como profissão principal, mas ele sempre foi cronista, até hoje. Meu pai vive e escreve crônicas no jornal A União da Paraíba, e sempre escreveu crônicas e trabalhou em rádio também, né? Mas ele é engenheiro formado, tem uma trajetória paralela a essa de escritor, né? Mas então eu sempre me fascinei com esse mundo da escrita. Eu lembro do meu pai também, ainda em João Pessoa, e no domingo à noite a gente ia ao centro da cidade e a gente falava, e em BH acho que também é dessa forma, tipo, vamos lá na cidade, né? Falando do centro, né? Vamos lá na cidade comprar o Jornal do Brasil, porque só chegava um exemplar no domingo à noite. Então a gente ia lá e eu me deliciava com o noticiário de esportes, de política, mas especialmente com o Caderno B do JB. Então, a minha formação de jornalismo cultural passa pelo Caderno B do JB, depois pela Ilustrada da Folha de São Paulo, pelos suplementos literários, tanto da Folha como do Estadão, como de O Globo, mas também essa incursão no mundo da literatura. A gente tinha uma casa da praia, uma casa que ficava isolada, a gente pegava então livros para o veraneio. Então, eu me deliciei muito com a leitura de clássicos da literatura universal, muitos livros de aventuras, Júlio Verne e Agatha Christie, né? Que aí a gente começa já a falar um pouquinho das minhas
Influências, Isso. que foi uma escritora muito decisiva assim, na minha formação. Eu li praticamente tudo, meu pai tinha coleção, e tinha um livro em especial, que eu não vou dar um spoiler, mas que me marcou muito, e que influenciou depois a feitura do meu primeiro romance, Presos no Paraíso. Mas, resumindo ainda a minha trajetória, depois fomos morar no Recife, onde passei 5 anos, e também ia muito à cidade, no centro do Recife, na Livro 7, uma livraria tradicionalíssima do Recife, e mais livros, e depois a formação em Brasília, na UNB, e aí sim explorando também o acervo da Biblioteca Central da UNB, aí livros em outros idiomas também, muito fascinante. Até chegar, então, assim, eu gosto de contar a minha história por meio da minha história como leitor também, né? E aí me formei em comunicação social, em jornalismo pela UNB, comecei a trabalhar no Correio Brasiliense, primeiro como repórter de esportes, depois como repórter e editor de cultura. Trabalhei também na Rádio Cultura, e esse período ele é decisivo para a influência de Os Planos, porque foi um período curto, mas muito marcante da minha carreira, da minha trajetória, porque era uma rádio que, apesar de oficial, havia muita liberdade, sabe, de programação oficial, de programação musical. Eu trabalhei com programação musical também um tempinho, isso tudo acho que acaba refletindo nas minhas lembranças, né? E depois a experiência que está sendo maravilhosa de trabalhar em Belo Horizonte, no estado de Minas, e saber que, assim, a sensação que eu tenho é, tipo, cheguei à cidade dos escritores, sabe? Saber que tem ali, sabe, ver aquelas estátuas, sabe, na Praça da Liberdade, no centro da cidade, conviver com saber que esses grandes nomes da literatura, na minha opinião, os maiores, né, assim, os maiores nomes da literatura brasileira, junto com muitos escritores do Nordeste, mas os mineiros realmente nesse ponto eles conseguiram. Não é porque eu estou falando com o presidente da Academia Mineira de Letras, mas é uma variedade que é praticamente imbatível, né? Então, essa convivência e enxergar um pouco da história, sabe? Especialmente ainda no centro de BH, você consegue enxergar com os olhos de quem passou por lá, sabe? Tanto dos mais conhecidos, Pedro Nava, Drummond e tantos outros, e também com nomes nem tão conhecidos, um dos quais foi um grande prazer conhecer ao passar a trabalhar em BH, que foi o Frieiro, né? E escrevi um artigo grande sobre o Frieiro, você até me ajudou bastante nessa pesquisa, e é um nome que me fascina muito. Enfim, então, a Henriqueta Lisboa, nem se fala também, sabe? Um grande nome. Então, para mim, é sempre uma descoberta. Um livro é sempre uma descoberta. Então, assim, essas minhas mudanças de cidade também foram descobertas para mim e definitivamente me influenciaram como escritor. Olha que beleza. Você falou aí do JB, e eu tenho que dizer que também o JB marcou a minha juventude, a minha adolescência, e até foi um modo de me comunicar com meu pai, que era um grande voraz leitor do Jornal do Brasil, da Folha de São Paulo e do Estado de Minas também. Eram os 3 jornais que meu pai assinava, enfim. Então, eu me lembro muito daquele lugar de encontro que eu tive com meu pai por tantos anos, que foi o da leitura de jornais. É um ponto em comum muito importante aí, que me aproxima do Carlos Marcelo. Ô, Carlos, nós estamos falando de cidades. Eu quero falar de Brasília, porque o seu primeiro livro, digamos assim, Eu Engoli Brasília, Nicolas Baer, né? Depois Brasília aparece muito forte em planos, nós vamos falar muito de Brasília hoje, mas eu queria mostrar para o nosso público aqui esta bela publicação, não sei se a câmera pega aqui, né? Em que está publicado um belo texto de Carlos Marcelo sobre Nicolas Baer e um grande, eficiente perfil biográfico, uma entrevista com o autor. Queria que você contasse um pouquinho para o nosso público a história dessa publicação e, para quem não sabe, quem é esse poeta que canta Brasília há tanto tempo e que é, assim, talvez o poeta síntese de Brasília até hoje. Perfeito, Rogério. Eu acho ótima essa oportunidade de falar, especialmente de falar da obra de um poeta vivo, né? Porque muitas vezes a gente fala sobre nomes da literatura que, infelizmente, já faleceram, né? Não, a gente está falando de um poeta vivo e que é muito atuante em Brasília. Chegou recentemente aos 60 anos e sempre me fascinou, logo quando eu cheguei a Brasília, perceber que, além da geração do rock, para a qual depois eu me dediquei escrevendo a biografia do Renato Russo, mas havia uma geração de poetas também especialmente inspirados não inspirados, na verdade, em sintonia com a geração mimeógrafo, que foi especialmente marcante no Rio de Janeiro, com o Chacal,
com Ali Solomão, com outros, a Ana Cristina César pega um pouco disso no finalzinho, né? Cacaso também, né? Um grande nome mineiro, né? Mas Claro. se tornou letrista. E eu encontrei, esbarrei, literalmente quase esbarrei, mas numa feira do livro em Brasília, num corredor de shopping, uma coisa meio mal ajambrada, assim, estava lá o Nicolas Berr vendendo seus livrinhos, sabe, assim, numa banquinha. E eu não conhecia, já tinha ouvido falar, conhecia 3 ou 4 poemas mais conhecidos. Tem um sobre o Garrincha, né, com as pernas do Garrincha, as árvores do cerrado. Ele tem poemas muito curtos, né, como se fossem haikais, assim. E aí eu comprei, assim, ele deve ter até estranhado, porque eu comprei os livrinhos antigos, assim, e foi uma descoberta. A gente estava falando sobre descoberta, né? Então foi o meu primeiro contato, foi com o autor e com a obra ao mesmo tempo. E aí, em conversa com amigos, a gente já estava gestando a ideia de executar um projeto que fosse um pouco parecido com os cadernos de literatura brasileira, que o Instituto Moreira Salles bancou por um tempo, né? Assim, com excelentes publicações, são dossiês, né? De grandes escritores. Eu tenho uma coleção, acho que quase completa, e aquele modelo me interessava, ou seja, fazer uma publicação, um livro-revista, né? Assim, um formato diferente, como você mostrou, e que trouxesse exatamente. Então, esse projeto gráfico, inclusive, bem arrojado, e que ele contém, como você está mostrando, uma entrevista, um perfil biográfico, poemas selecionados, poemas inéditos, ou seja, ele tem sessões, né? E eu fiquei encarregado de escrever o perfil biográfico do primeiro número, que é sobre o Nicolas Berr. E achei fascinante, tanto o personagem como mergulhar na vida desse brasiliense. E que, como você falou, ele é o primeiro poeta a decifrar Brasília, sabe? Decifrar os mistérios de Brasília que vão muito além da capital do poder. Tanto é que ele cria uma Brasília imaginária, que ele chama de Braxília. Por isso que a gente pegou no título e fez essa brincadeira, que é do título de um poema dele, de que ele engoliu Brasília. Ele realmente conseguiu digerir Brasília e trazer para todos nós, compartilhar uma visão de espanto, sabe? E fazendo um diálogo muito intenso com Drummond, com Chico Alvim, né, que foi o tutor dele, digamos assim. Chico Alvim morava em Brasília, voltou a morar recentemente, mas que é um dos grandes poetas brasileiros de todos os tempos, né, assim, é um dos grandes nomes. E o Chico Alvim também deu muitos conselhos para o Nicolas quando ele estava começando. E acabei me aproximando e se tornando um grande amigo. O Nicolas Berr, dono de um viveiro de plantas também, né, tem uma vivência paralela que também você deve ter percebido influencia um dos personagens de Os Planos também, né? Um dos meus prediletos, Hélio Chaves, um dos meus prediletos. Exatamente. Eu fiz algumas consultas para ele exatamente sobre a questão das plantas, porque me interessava também falar, e aí daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas falar de uma Brasília também um contraponto da natureza. Mas, terminando de responder a sua pergunta, a coleção, então, se chama Brasilienses. Ela teve 5 volumes, por enquanto, a gente deu uma parada, mas conseguimos publicar 5 volumes. O primeiro deles sobre Nicolas Berr, e a ideia era exatamente essa, radiografar grandes nomes da cultura brasiliense, que para muita gente nem existe, né? Brasília é só associada ao poder, à política, e então a ideia foi fazer essa radiografia de grandes nomes da cultura da nossa capital. Olha, é muito interessante o modo como o Nicolas Berr responde a primeira pergunta da entrevista que o Carlos Marcelo fez com ele. O Carlos pergunta o seguinte: você pode ser considerado o poeta de Brasília? Olha como o Nicolas já se revela muito bem na forma como responde a primeira pergunta. Um dos poetas, sim. O poeta, não. Há sempre o risco do oficialesco. Quem topar ser o poeta de Brasília está morto, está acabado. E existem tantos candidatos. Esse tipo de pompa é o fim. Acabou. Tchau. Isso não vai acontecer comigo porque estou eternamente em crise. Sou um enfant terrible, mesmo aos 40 anos de idade. E depois há uma segunda pergunta que também ajuda a revelar aí a poesia de Nicolas Berr. Como você classifica a sua poesia? É uma poesia curta, rápida e superficial para um tempo em que as pessoas não têm tempo. E aí a conversa com o Nicolas segue, ganha corpo. É um livro que eu comprei recentemente pela internet, mas que me deu uma noção muito boa e muito precisa aqui do que o Nicolas faz. Agora, depois de um tempo, o Carlos Marcelo escolheu outro grande personagem símbolo de Brasília, né? Eu estou aqui com uma edição que nem é a mais
a mais atual, houve uma outra edição, revista ampliada, de Renato Russo, Filho da Revolução. Aqui está. Houve uma outra edição, né, Carlos? Mais recente. Sim, sem dúvida. Houve mais uma edição mais recente. Daqui a pouco, se eu quiser, eu pego aqui e te mostro também essa edição. Mas esse personagem, ele me intriga desde o momento que eu cheguei em Brasília, porque é curioso. Eu chego para morar em Brasília em 1985, que é exatamente o ano que a Legião Urbana e o Renato Russo deixam de morar em Brasília e vão morar no Rio de Janeiro. E fazem muito sucesso, né? E aí, eles voltam, fazem 2, 3 shows em Brasília, eu assisto esses shows, mas em 1988 ocorre o maior show da história da cidade até hoje, com mais de 50 mil pessoas, no estádio Mané Garrincha. E esse show não chega ao fim. Por um show muito conturbado, o Brasil vivia, para quem não lembra, uma época chamada Nova República, do governo José Sarney, e havia manifestações de rua muito virulentas contra o governo, se chamava badernaço, né? Teve muito badernaço na época, com muito quebra-quebra e tudo. Então, era um período que eu chamo no livro de que o Brasil era uma panela de pressão que tinha sido silenciada pela ditadura, que de repente abriu e explodiu. Não muito diferente dos tempos que estamos vivendo hoje, né? Mas, enfim, era para ser a volta do filho pródigo, né? Era para ser o grande show da Legião Urbana se consagrando em Brasília. E esse show não acabou. E eu voltei para casa, houve muitos problemas, o Renato foi agredido do show, quase que ele morre, entra um fã no palco e dá uma gravata e sufoca. O pessoal, era a época de São João, junho de 1988, o pessoal joga bombinha no palco, ele joga de volta, enfim, uma série de problemas que fazem o show não se terminar. E aquilo eu achei, Rogério, primeiro fiquei muito intrigado, voltei para casa pensando naquilo, não pensava o que deu errado, sabe? Mas quando eu decidi escrever a biografia do Renato, eu me interessava escrever a história de um jovem brasileiro que se torna Renato Russo. Tanto é que o título original da minha biografia era apenas Renato, para ser um jovem brasileiro, como Rogério, Carlos, né? Um jovem brasileiro crescido na ditadura militar, numa capital silenciada, né? E precocemente desvirtuada, né? Porque Brasília era um símbolo da utopia brasileira, né? A conjunção de talentos reunidos foi imbatível, né? JK fez na Pampulha uma prévia, né? Assim, um ensaio do que ele conseguiu, dos talentos que ele conseguiu reunir em Brasília. Então, assim, você tinha JK, Lúcio Costa, Niemeyer, né? Darcy Ribeiro na UNB, enfim, tantos talentos que era a bossa nova acontecendo, né? Você tinha toda uma esperança de uma construção de um país e vem a ditadura 4 anos depois e dá uma solapada nisso, né? Dá uma desvirtuada. Então eu achei que dava para fazer uma comparação entre toda a expectativa para aquele show da Legião Urbana, que não chegou ao final, para a expectativa que foi gerada a Brasília, que também não chegou ao final, assim, não foi concretizada. E eu acho que também é uma metáfora do nosso país, né? O nosso país ainda não foi concretizado como uma nação, né? Então, eu achava uma sinfonia inacabada, né? Então, acho que essa é a metáfora que me interessava e contar a trajetória desse jovem brasileiro crescido numa ditadura militar. E com uma coisa muito interessante, especialmente para a gente estar falando, certamente com amigos que estão espalhados pelo Brasil, mas muitos deles de Belo Horizonte, que é uma cidade planejada também, mas que já chegou ao centenário, né? Mas quando o Renato chega a Brasília, ele tem 13 anos, é a mesma idade da cidade. Ou seja, imagina isso, Rogério, você chegar numa cidade que tem a mesma idade que você. Ou seja, você é um adolescente, a cidade também é um adolescente. Você faz parte do primeiro grupo de jovens daquela cidade. E eu dizia, quando eu trabalhava no Caderno 2 do Correio Brasiliense, o editor de cultura, eu dizia aos repórteres, vocês têm um privilégio que nenhum repórter de outra editoria, de outra cidade tem. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a cidade, vocês podem ligar para o fundador delas, os fundadores. Liga para o Niemeyer, sabe? Por que ele fez esse monumento dessa forma? Liga para o Lúcio Costa, sabe? Durante muito tempo eles conviveram com a gente. Eu falei, o repórter do Diário de Pernambuco daria um braço para entrevistar o Maurício de Nassau, para saber por que ele fez as pontes, né? E tantos outros projetos, né? Claro. No Rio de Janeiro, entrevistar o Pereira Passos, né? Tantos grandes nomes. Então, assim, é uma cidade muito nova. E essa perspectiva histórica me interessava. Então, mais do que a biografia do Renato, e o Nicolas fez um comentário muito interessante quando ele acabou de ler o livro, a biografia do Renato, ele falou assim, Carlos Marcelo, eu percebi o que você fez. Eu falei, o que foi, Nicolas? Você contrabandeou uma aula de história na história do Renato Russo. Você fez um contrabando aí.
de contar um pouco da história do Brasil recente na história do Renato. Mas era exatamente esse o meu objetivo. Então, não é uma biografia apenas do Renato Russo, é uma biografia que traça um panorama da cidade, do país e dessa trajetória, especialmente da segunda metade do século XX. Então, por isso que também se chama-se O Filho da Revolução. É uma referência, obviamente, a uma letra do Renato, de geração Coca-Cola, mas também porque eu contei um pouco da história da Revolução Militar, né, da chamada Revolução Militar, da ditadura militar instaurada em 1964, no qual o Renato é um dos cronistas, é um dos primeiros que se insurgem contra o autoritarismo e contra o silêncio que foi imposto pela ditadura militar. Você aborda muito bem a história desse período, enfim, no livro isso fica claro. Agora, há também uma outra história, que é a história do rock brasileiro dos anos 80. Né? Quem acompanha o seu trabalho sabe a centralidade que a música tem nas suas reflexões, até nas ficções, há sempre, no final das ficções, uma lista de livros, uma lista de músicas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse fenômeno cultural que foi o rock brasileiro dos anos 80, que explodiu não só em Brasília, mas no Rio, em São Paulo e depois até em Belo Horizonte. Perfeito. Eu acho que, primeiro, você detectou muito bem. Eu costumo dizer que eu até consigo escrever sem literatura, mas não consigo escrever sem música. A música é essencial não só para a minha escrita, eu realmente escrevo quando eu estou escrevendo, especialmente ficção, né? Eu ouço muitos temas instrumentais, não consigo escrever com pessoas, né, com voz, com música cantada, com verso, mas ouço muitos temas instrumentais, jazz, bossa nova, samba, forró também, mas a música ela me impulsiona, porque eu acho que há uma conexão que se estabelece, que é necessário se estabelecer para o momento da criação. Por mais que você faça anotações, que você faça planos, sem trocadilho com o título do meu livro, faça projetos assim do que você vai escrever, eu acho que é o momento que você se desliga disso e entra numa sintonia de criação, para a qual são duas coisas que são essenciais para mim. Não estar conectado à internet, assim, para não ter distração, e a segunda é música, porque a música ela caminha em paralelo, né? Ela ativa faz algumas sinapses, nos ajuda a fazer algumas sinapses que são também aquelas que estabeleceram aqueles músicos ao fazer aquela sintonia. Eles fizeram, né, às vezes é uma jam session, uma coisa assim. Então, a música é muito estimulante para mim. Sobre o rock nacional, que você pergunta, eu acho que essa geração dos anos 80, especialmente encabeçada, né, pela Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs, em Brasília, Plebe Rude, Capital Inicial, tantas outras bandas, assim, teve um momento em 1986 que Brasília tinha mais de 100 bandas, assim, era conhecido como a capital do rock. E isso é bem interessante porque Brasília não era conhecida pela sua produção cultural, né? Então, eu acho que o rock de Brasília é a primeira manifestação cultural da capital que tem um alcance nacional. Então, passa-se a conhecer, inclusive em BH, onde a Legião fez vários shows históricos, né? Conhecidos como o rock de Brasília, passa a ser um rótulo, né? O rock de Brasília, que é um pouco parecido com o que o Sepultura depois faz quando leva o rock pesado, o heavy metal, thrash metal, e dá muito apoio para as bandas de BH também a fazer esse circuito, mas aí já na projeção mundial, né? Então, eu acho que o rock consegue, Rogério, aí falando agora de palavra, né? Ele consegue trazer uma mensagem mais urgente, se comunicar de uma forma mais direta com um jovem urbano brasileiro. E não acho que é à toa que o Renato batizou sua banda de Legião Urbana. Ele queria realmente reunir uma legião de jovens que moravam nas grandes capitais brasileiras e que já não se sentiam totalmente representados pelas músicas dos grandes nomes da MPB, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, que continuavam arrastando milhares de fãs, continuam arrastando milhares de fãs, mas que talvez não diziam as coisas de uma forma tão urgente como essa geração. Acho que essa é a principal diferença. E eu conto no livro, na biografia do Renato, um episódio que eu acho bastante emblemático disso. Não sei se você lembra, mas havia um programa na Rede Globo chamado Chico e Caetano, Claro. onde os dois se apresentavam e traziam convidados. E há números históricos, com a Mercedes Sosa, Tom Jobim, Milton Nascimento, são encontros incríveis. Mas há um momento que a Legião Urbana é convidada, eles participam, e eles tocam, acho que a música ainda é cedo, e tem um momento que o Renato está no palco, e aí o Chico e o Caetano só ficam olhando assim. Então, eu coloquei isso no livro. É o momento que a Legião Urbana está no palco, Chico e Caetano observam. Tipo assim, está fazendo uma passagem, uma transição
de geração, né? Então, eu acho que essa é a grande contribuição dessa geração, trazer uma mensagem de uma forma mais urgente. Isso depois acaba sendo um ponto fora da curva, porque nos anos 90 há uma conciliação com a MPB e ela passa a ser muito influente novamente, mas não para essa geração que estabelecia uma ligação direta com o rock que era feito nos Estados Unidos e especialmente na Grã-Bretanha. Olha, é muito interessante essa biografia do Renato Russo, escrita pelo Carlos Marcelo, porque ela é fruto de 9 anos de pesquisa, não é isso, Carlos? Exatamente. 9 anos não são 9 dias, né? Como é que foi, rapidamente, o processo de pesquisa que culminou, que resultou na biografia do Renato? Rogério, foram não apenas 9 anos, é claro que não foram 9 anos de dedicação exclusiva, porque eu Claro, trabalhava no Correio Brasiliense, claro. mas foram mais de 100 entrevistas. Assim. Na primeira fase, depois eu fiz uma segunda edição, no qual eu fiz mais 30 entrevistas, que levou mais 2 anos, que acho que é a edição definitiva. Não pretendo, por enquanto, voltar a esse trabalho. Mas foi muito fascinante, especialmente entrevistar as pessoas que que conheceram o Renato quando ele não era famoso. Porque, na verdade, eu contei um pouco da biografia dessas pessoas também, dessa geração que cresceu nos anos 70. Então, e essa geração, curiosamente, eu acho que ficou no meu inconsciente, eles são os personagens de Os Planos, no qual o Renato faz uma participação especial, muito rápida, mas porque isso me interessava, que ele ficou na minha cabeça, eu acho, no inconsciente, essa ideia de que, olha, e essas pessoas conviveram com um cara que se tornou tão famoso e elas não se tornaram famosas, né? Foram viver outros rumos da vida, né? Então, foram 9 anos de pesquisa, foram 6 meses de escrita, depois da pesquisa toda, foram 6 meses de pesquisa, eu trabalhava até meia-noite no jornal e começava a escrever de madrugada, então ia até 5 da manhã, não recomendo a ninguém, eu acho absolutamente insalubre fazer o que eu fiz, mas era necessário, porque havia um silêncio, né? Um silêncio na casa também, desligava, colocavam música, às vezes muita música mineira, assim, o disco do Clube da Esquina, por exemplo, foi um disco que eu ouvi muito para escrever o livro do Renato, porque o Renato gostava muito também do Clube da Esquina. Então, eu tentava ouvir as bandas e os artistas que influenciavam o Renato. E aí, isso acabou influenciando até a formato do livro. Eu costumo dizer que os primeiros capítulos do livro do Renato são longos, então eles são como se fossem rock progressivo, e depois são bem curtos, e aí vira punk rock. Então, assim, tem essa analogia também da próprio formato do livro. O primeiro capítulo tem mais de 50 páginas, sabe? Então, assim, e os últimos capítulos não, são bem mais curtos. Olha, e essa mesma pesquisa, esse mesmo estilo de trabalho, certamente foi adotado num livro delicioso chamado Fole Roncou, Uma História do Forró, que o Carlos Marcelo lançou junto com o Rosualdo Rodrigues. Olha aqui, esse livro me interessou especialmente porque eu adoro forró, adoro dança, já fiz muito, Sabrina e eu já fizemos muito, né? E me deu muita saudade do forró lendo o livro aqui do Carlos Marcelo. E ele faz uma história minuciosa, rigorosa, abrangente. Eu queria que o Carlos falasse um pouquinho sobre esse livro e vou escolher aqui alguns personagens que me chamaram muita atenção. É claro que o grande fio condutor dessa história é Luiz Gonzaga, né? Mas vão aparecendo ali ao longo das páginas do livro personagens que também têm uma importância grande, como Marinês, Jackson do Pandeiro, Genival Lacerda, João do Vale, enfim, o trio Mossoró. São nomes muito importantes que vão compondo uma história que é muito rica e muito reveladora dessa imensa cultura brasileira, desse caldeirão misterioso chamado Brasil. Carlos, fala um pouquinho sobre o Fole Roncou para nós. Rogério, você agora tocou no ponto no livro que é o meu xodó. Assim, não que eu não goste dos outros, pelo contrário. Assim, eu acho Olha que que beleza de capa. A capa do J. Borges, é uma ilustração do J. Borges. Opa, assim, que beleza. Eu tive a alegria de visitar na terra dele, que beleza. Isso, exatamente. É um dos gênios brasileiros, aliás. Né? O Brasil tem gênios e o J. Borges é um deles. Mas, no caso, eu costumo dizer, e olha que isso tudo são pensamentos a posteriori, né? A gente acaba não refletindo dessa forma quando está fazendo os nossos livros. Mas eu acho que se o livro do Renato ele é um retrato, eu tentava resgatar e contar um pouco da história da minha adolescência em Brasília, para entender a cidade para onde eu fui morar. Eu acho que o livro do Forró aí um resgate da minha infância. Claro. Porque uma das minhas primeiras recordações, Rogério, olha só que curioso, eu vi nos anos 70, com 4, 5 anos,
Eu conheci Luiz Gonzaga não por Asa Branca, não por Shot das Meninas e por tantos outros clássicos, mas exatamente pela música que batizou o livro, chamado Fole Roncou, que era o lançamento dele da época. Então eu cantava essa música, essa música sempre esteve na minha memória afetiva. E eu conversando com o Rosualdo Rodrigues, que é esse jornalista que escreveu comigo, um grande amigo, também paraibano, mas que morou a boa parte da sua vida em João Pessoa, não em João Pessoa, no interior da Paraíba, uma cidade menor, ele também tinha recordações de nomes assim. E a gente perguntava, onde estão essas figuras? Onde foi parar, né, essa trajetória? E aí eu fui pesquisar, primeiro, porque eu decidi escrever o livro que eu gostaria de ter lido. E eu nunca não houve. E eu tive um espanto muito grande ao perceber que não há um livro no Brasil que conte a história do forró. Tanto é que por isso que a gente batizou o livro de Uma História do Forró. Não só por não ser uma versão definitiva, então não é a história do forró, mas também por ser a primeira, porque não existe um trabalho biográfico que trate do forró dessa forma, entendeu? Contando uma narrativa de uma forma cronológica, que, como você destacou, destaca o Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga é como se fosse o sol dessa constelação, desse universo, né? E o Rosualdo fez uma imagem muito feliz também. Ele falou que é o seguinte, é como se o Gonzaga fosse o mestre de cerimônias de uma grande quadrilha, e aí vão entrando os outros personagens, de uma forma muito fluida, né? E a gente tem muito orgulho, especialmente por ter entrevistado nomes lendários da música, não música nordestina, que também é um termo que me incomoda um pouco, mas da música brasileira, claro. Porque eu não entendo porque Chico e Caetano e Gil são músicos, são MPB, e ao seu Luiz Gonzaga são música nordestina. Para mim é tudo música popular brasileira. Claro. Ou até a gente faz essa provocação no livro, música brasileira popular, né? Porque eles são realmente muito populares, né? Então, a gente teve o contato e o prazer de entrevistar pessoas como Anastácia, sabe? Que é uma grande compositora, uma das maiores compositoras do Brasil, autora da letra dos sucessos de Dominguinhos, por exemplo, e que contou histórias maravilhosas da convivência dela com Dominguinhos, com o próprio Gonzaga. A gente entrevistou João Silva, que infelizmente faleceu depois, que era foi o maior parceiro do Gonzaga. As pessoas falam muito do Humberto Teixeira, do Zé Dantas, mas o João Silva tem o maior número de parcerias com Gonzaga, autor de sucessos como Danado de Bom e tantos outros, né? Porque, para quem não sabe, Gonzaga não escrevia letras, ele fazia os arranjos, né? Então ele precisava sempre de um parceiro. E uma entrevista sensacional, que eu considero histórica, também com Genival Lacerda, que também nos deixou recentemente, no qual também ele contou histórias maravilhosas. E aí você percebe um personagem que vai muito além da caricatura do cantor, claro, engraçado, irreverente, sabe? Um dos maiores intérpretes de samba, inclusive, ele gravou muitos sambas. Então, a gente ter conseguido documentar essa história, eu até falei para o Rosualdo, é como se fosse o nosso Buena Vista Social Club, sabe? Com os músicos, só que em vez de cubanos, são os nossos músicos, a nossa história, sabe? Então, e ter documentado essa história nos dá um grande orgulho. Olha que beleza, a iconografia do livro. Aqui eu destaco apenas algumas páginas, porque não é possível mostrar tudo aqui na nossa entrevista agora, né? Mas esse é um elemento importante do livro. Tem aqui reproduções, inclusive das capas dos discos. Olha aqui que beleza. Então, é um documento histórico, né? Em texto e em imagens, né? Isso aqui é preciso ser ressaltado também, né? Carlos, uma última pergunta sobre o Fole Roncou. Você conta um pouco enfim, a explosão desse ritmo, a explosão desta sonoridade, desta música, e depois destaca, né, o impacto que esse estilo, que essa música, o impacto que esse estilo sofreu com a chegada da Bossa Nova e da Jovem Guarda. Há um ponto de inflexão aí importante, e esta sonoridade, esse estilo, esse ritmo vão por outro caminho a partir daí. Eu queria que você localizasse um pouquinho esse momento histórico. Perfeito. É o que eu estava falando, Rogério, que muito resumidamente, mas só para o pessoal ter uma ideia. O forró, a sanfona, especialmente, se torna um acordeon, né? Em alguns lugares chamado de acordeão. Ele se torna um instrumento muito popular e muito sofisticado na virada dos anos 50, nos anos 50, só que aí vem a bossa nova e vem a supremacia do violão, né? Então, a sanfona ela é escanteada e passa a ser
considerado apenas um instrumento para músicas populares, assim, não é trabalhado mais como um instrumento de erudição. E aí os tropicalistas começam a fazer esse resgate, né, por meio o Caetano, Gil, especialmente os dois, né, faz esse resgate, porque a Jovem Guarda não faz nenhuma conexão com o forró, muito pelo contrário, se faz ligações diretas com o que estava acontecendo lá fora, com a explosão dos Beatles, né, dos grupos do Iê, Iê, Iê. Mas aí o forró volta por meio desse resgate processado pelos tropicalistas, né? E aí Luiz Gonzaga volta e grava um dos seus maiores sucessos, Olha Eu Aqui de Novo, né? Com letra do Antônio Barros, que é um dos entrevistados do livro, que, aliás, vive até hoje, uma pessoa de uma memória fenomenal e um compositor inspiradíssimo. E aí ele ganha essa trajetória a partir dos anos 70. E ele passa a ser redescoberto por cantores como Alceu Valença, que faz parceria com Jackson do Pandeiro, eles se apresentam juntos nos anos 70, e você tem a redescoberta do forró no século XXI, quando Isso. Começa com Fala Mansa, com o chamado forró universitário, né? E aí você tem a explosão do forró pé de serra, a volta do chamado forró pé de serra. Inclusive, em BH tem um festival de forró maravilhoso, chamado Woodstock, eu fui lá lançar o livro, no qual se apresentam esses grandes nomes e os nomes mais recentes. Então, é uma valorização do forró e eu acho que é muito importante que a gente tenha feito esse livro para documentar isso, sabe? Porque eu fico nada contra o samba, muito pelo contrário, adoro o samba, mas eu acho que é desproporcional a atenção que o samba tem, especialmente em termos de documentação, para o forró. Não deixando muito claro, não que o samba não mereça isso, ele merece tudo isso e muito mais, mas eu gostaria que o forró tivesse tido a mesma atenção ao longo das décadas também, porque, infelizmente, por exemplo, a gente não fez entrevistas com pessoas que já tinham falecido, como a própria Marinês, né? Há uma ótima biografia do Gonzaga, mas Luiz Gonzaga é um personagem que merecia 5 ou 6 biografias, sabe? De tão rica que é a história dele. Claro. Então foi meio que para promover um certo acerto de contas, sabe? Com essa história do Brasil e, de novo, entrelaçando isso com a história brasileira, porque é uma história também de imigração. O Fole Roncou é um livro que conta uma história de imigração, porque não houve nenhum fenômeno tão forte no Brasil de imigração como da saída do povo nordestino para o que se chama no Nordeste de Sul, né? Que tudo, a partir de Minas, vira Sul. Assim, então, São Paulo é Sul, Rio de Janeiro... Enfim, e eles levaram a sua cultura, e essa cultura influenciou também a cultura, especialmente no Sudeste, né? Então, era importante também contar os motivos dessa migração. Então, é um livro que tem na bibliografia não apenas outras biografias musicais, mas também livros de Celso Furtado, sabe? Livros de Câmara Cascudo, de pessoas que pensaram e pesquisaram os motivos da desigualdade social do Nordeste. Era preciso que a gente entendesse isso para poder contar para os nossos leitores a motivação, por que essas pessoas tiveram que fazer esse êxodo, deixar sua terra natal e cantar sobre isso, né? Então, o Gonzaga canta muito sobre também esse êxodo, sair da sua terra natal e perder, né, e manter esse vínculo, mesmo desgarrado da sua terra. É isso mesmo. Nós esse passeio por esse território brasileiro, a gente já esteve em Brasília, passeamos agora por várias localidades do Brasil, pelo Nordeste, sobretudo, de onde veio o forró. E agora nós vamos para Fernando de Noronha e entrar na ficção do Carlos Marcelo. Aqui está Presos no Paraíso, né? Um livro que eu li com grande prazer. E aí foi que eu conheci personagens como Nelson, Tobias, Alena, a Isa, a Nanda, né? Enfim, vários personagens interessantíssimos. O Dias Nunes, que é um personagem atualíssimo, digamos assim. Muito. Enfim, mas eu queria começar por aí. Talvez o personagem principal do seu livro seja a Ilha de Fernando de Noronha, né? Perfeito. Eu queria que você falasse sobre esse personagem, Carlos. Perfeito, Rogério. E acho interessantíssimo que você destaque isso, porque eu costumo dizer que o livro tem 2 protagonistas, né? Assim, até porque tem 2 vozes narrativas, né? Isso. Ele é contado do ponto de vista do Tobias e do ponto de vista do Nelson. Mas, na verdade, há um terceiro protagonista, que você identificou muito bem, que é a ilha, o arquipélago, né, na verdade, de Fernando de Noronha, que me fascinava há muito tempo, desde que a minha irmã foi trabalhar lá, passou um tempo trabalhando lá, então ela ia toda semana, e ela me contava coisas do cotidiano da ilha que eu nunca sabia, só conhecia o lado, né, mais turístico da ilha. Então ela falava, você sabe que lá às vezes falta água? Eu falei, como assim? Cercado de água por todos os lados, falta água? E às vezes falta luz. E às vezes eles passam, e às vezes tem problemas de conexão e a gente fica sem nenhum contato com
com o continente. Eu falei, opa, e deu o start. Porque eu comecei esse projeto pensando num livro de não ficção, contando esse outro lado do paraíso, o lado menos conhecido. Mas isso depois eu vi que já havia reportagens sobre isso também. Mas aí eu me interessei desse ponto de vista, Rogério, eu tinha um gancho na minha cabeça de uma história inspirada em Agatha Christie, mas eu falava, em que lugar do Brasil as pessoas podem ficar totalmente isoladas, né? E aí só numa ilha, como Fernando de Noronha, porque em BH você pega o carro, se você comete um crime, você pega e sai e vai embora. Você vai para São Paulo, vai para você foge. Lá, se há um problema no aeroporto, você só vai poder fugir a nado, e aí tem os tubarões, né? Ou pegando um barco. Então, me interessava resgatar um dos princípios de um gênero do romance policial que sempre me fascinou, que é o romance do quarto fechado, ou seja, tudo acontece no mesmo lugar. Vários livros da Agatha Christie são dessa forma. O E Não Sobrou Nenhum, que se chamava O Caso dos 10 Negrinhos, é um desses, entre outros. E aí eu falava, então, um lugar ideal para ambientar isso é uma ilha, Fernando de Noronha. E você acredita que eu escrevi praticamente 80% do livro sem ir a Noronha? Eu só fui depois que o livro já estava praticamente escrito. E mais curioso ainda, Rogério, encontrei lá vários lugares que eu tinha imaginado na ficção. Olha como a Casa do Filósofo, por exemplo, um dos personagens que tem uma biblioteca em casa, sabe? Livros parecidos. Parece um pouco o seu ambiente aí, o livro A Casa do Filósofo, só que numa maresia, uma casa isolada, numa das pontas da ilha, né? Ponto da Air France. Então, e aí, de novo, eu pude trazer para o livro de Noronha, Presos no Paraíso, muito da minha memória nordestina. E acho que o Nelson é bastante inspirado nas minhas vivências, sabe? Dos meus primos, de pessoas que eu conheci. Então, me interessava criar um investigador também que não fosse o modelo do investigador sisudo, circunspecto, cerebral, como o Poirot, por exemplo, da Agatha Christie. Não, me interessava um investigador brasileiro, muito espirituoso, com um senso de humor, e que fazia um contraponto às angústias do Tobias, né, que é um jovem que está passando por um problema difícil, vai fazer um trabalho em Noronha, para quem não sabe, para quem não lê o livro, quando ele é um historiador desempregado, como tantos no Brasil, e depois de um problema pessoal, a irmã dele consegue um trabalho para ele fazer um trabalho de guia em Noronha. Ele vai contar as histórias de Noronha, porque, para quem não sabe também, Noronha é um destino turístico recente na história da ilha, porque por muitos séculos foi utilizado como prisão, como lugar de desterro, e mesmo durante a ditadura militar também havia isolamento e com cenas bastante marcantes de autoritarismo, né? Então, isso também me fascinava, esse contraponto, sabe, entre um lugar que hoje é paradisíaco, mas que foi um inferno para tanta gente, né? E aí eu trouxe essas pesquisas, encontrei, inclusive, 2 livros sobre Noronha em sebos de BH, que no livro é o Tobias, que encontra em São Paulo, porque ele mora em São Paulo, mas um chamado Fora do Mundo, que é um livro fascinante, então livros de reportagem. E o Tobias, então, conhece essa galeria de personagens noronhenses que moram em Noronha, entre eles o Nelson. Então, foi um contraponto. O livro tem essas 2 vozes narrativas e que se encontram no final, né? Assim, no mesmo capítulo, porque antes os capítulos são mais ou menos alternados em primeira e terceira pessoa, né? E depois eles se juntam, assim, desvagam, e acho que isso tem uma semelhança, não foi pensado também a priori, mas é um pouco parecido com a própria estrutura de Noronha, onde há o Mar de Fora, que é um mar voltado para a África, para o continente africano, e o Mar de Dentro, voltado para o continente brasileiro, que é um mar mais calmo. Então, havia essa brincadeira, né, do Mar de Fora e Mar de Dentro, que se encontram no final, quando há um encontro dos próprios narradores também. Eu falei que Noronha é um personagem, talvez o personagem principal de Preso no Paraíso, e o Carlos acabou adiantando aí outros personagens importantes do livro dele, que são livros, né? Tem 2 livros aí que têm quase que o status de personagens. Fora do Mundo, Cenas e Paisagens da Ilha de Fernando de Noronha, do Gastão Penalva, que tem uma participação importante na trama, e depois Fernando de Noronha, Ilha da Dor e do Sofrimento, de Amorim Neto. São 2 obras muito citadas ao longo do livro, como de resto acontece também em planos. Há um protagonismo aí de livros e de canções. O Nelson, vamos falar aqui desse personagem que é tão brasileiro, é tão importante e é tão típico dos chamados da chamada literatura policial, né? O Nelson acaba até fazendo uma participação especial em Planos, né?
Só que lá em Planos tem um outro delegado, talvez menos amigável, muito menos amigável que o Nelson. Mas, enfim, o Nelson é um pouco uma chave para entender o clima da história, né? Talvez o personagem que é capaz de sintetizar aí a tensão que está posta no livro por conta de um crime, né? E, ao mesmo tempo, a brasilidade, se é que a gente pode dar esse nome, ou a relação com a natureza, ou a relação com a cultura, que se dá também ali naquela ilha, né? Carlos, eu queria que você falasse rapidamente sobre o Nelson, você já falou um pouquinho, né? Sobre o Nelson e sobre o Coronel Dias Nunes, que são duas figuras de autoridade que aparecem aí na ilha e que, de uma certa forma, polarizam a noção de Estado que está presente aí no livro Presos no Paraíso. Rogério, eu acho que o Nelson, só para explicando para os nossos amigos que estão assistindo esse vídeo, o Nelson ele é o delegado da ilha, né? E, obviamente, não há muitas ocorrências policiais na ilha, então ele tem uma vida mais tranquila. Mas ele se depara com esse grande desafio de investigar a morte de duas pessoas muito conhecidas na ilha. Então, ele tem que investigar o que houve, se houve um assassinato e depois um suicídio, se foi um duplo homicídio, enfim. Ele começa a fazer essa investigação, que não é usual numa ilha onde, obviamente, não há, por exemplo, furtos, né? Roubos. Porque se a pessoa rouba, vai para onde? Como é que ela vai fugir? Aliás, recentemente eu vi um registro de um roubo de carro em Noronha, achei curiosíssimo, porque a pessoa vai roubar o carro e vai levar para onde? Né? Vai desmanchar o carro? Né? É muito estranho. Mas o Nelson me interessava exatamente pelo que você falou, pela brasilidade, assim, pela imposição da autoridade por meio da persuasão, não tanto pela violência, sabe, pelo lado mais, muitas vezes, que infelizmente alguns policiais usam, né, de uma forma mais até violenta nos interrogatórios e tudo. Então, a palavra que eu uso para o Nelson é que eu acho ele muito ardiloso, sabe? Ele parece que não está por dentro das histórias e tudo, e ele tem uma verve assim que eu acho que é muito característica do nordestino. Isso vem muito da minha observação como eu te falei, de pessoas que eu conheci, e esse lado espirituoso, e que ao mesmo tempo você não dá nada, acha que aquele cara tá, né, só tá observando, não está fazendo, e ele está, na verdade, percebendo tudo que está acontecendo. Por outro lado, como você falou, há um coronel na história chamado Dias Nunes, que simboliza também esse autoritarismo que houve durante muito tempo em Noronha, quando os militares controlavam o território, né? Então, quando fui para lá, soube de histórias terríveis, assim, por exemplo, passava o comandante de Noronha, destacado por lá, os moradores ilhéus, né, que eles chamam, tinham que baixar a cabeça, como se fosse um rei, sabe? Assim, uma reverência que tinha que se fazer, não podia nem olhar para os militares, entre muitos outros autoritarismos, desmandos que eram feitos exatamente por quê? E aí isso me interessava, porque a ilha exacerba tudo, né? Fica tudo em carne viva, tudo muito próximo. São 5.000 pessoas que moram no mesmo lugar, então todo mundo conhece todo mundo sabe o que as pessoas fazem, o que não fazem, as coisas erradas que elas fazem, né? E os jeitinhos que elas fazem também. Então, e o Nelson fecha os olhos para algumas dessas coisas também, e para outras não, para as outras ele é mais rigoroso. Mas me interessava muito esse personagem, e me interessava especialmente esse contraponto dele com o Tobias, que é esse jovem atormentado. Então, eu acho que o Nelson tem as suas angústias também, mas ele disfarça mais, especialmente com o peso, ele não está satisfeito, porque ele está acima do peso, né? Ele tenta fazer isso, mas a gula, ele não resiste às iguarias nordestinas, então ele está sempre beliscando alguma coisa, de olho em alguma coisa, que é um pouco o personagem do Nero Wolfe, do Rex Stout, um grande escritor policial que eu acompanhei também. O Poirot também tinha isso, né? Hercule Poirot, o detetive belga da Agatha Christie, também não resistia às iguarias. Então, trouxe um pouco disso para o Nelson, mas o principal é isso, destacar essa espirituosidade dele, sabe? Esse lado menos sisudo. E eu achava isso interessante, fazer esse contraponto no livro, até por ter estabelecido essas duas vozes narrativas de uma forma muito clara. Perfeito. Olha, Preso no Paraíso também foi traduzido, foi editado pela Gallimard, circulou com muito sucesso, com muito êxito na França, recebeu críticas muito favoráveis em importantes jornais franceses, né? E seguramente será esse também o destino de Os Planos. Olha, esse livro aqui foi lançado recentemente pelo Carlos Marcelo, agora nesse 2021, né? E é um livro em que nós, leitores, podemos conviver de novo com Brasília, né? Eu vou falar aqui os nomes dos personagens que formam
o grupo de amigos da primeira geração de adolescentes que cresceu aí em Brasília, não é isso? É o Rangel, o Duílio, a Diana, o Tide e o Hélio Pires, se não me engano. Não é isso Perfeito, é mesmo? isso mesmo, são 5. São 5. Olha, o Rangel e o Duílio são personagens que eu entendi com mais rapidez. Tenham conferido melhor, eles tenham aderido melhor à noção que eu já tinha de alguns segmentos da sociedade do poder, enfim, dos círculos brasilienses que se ligam muito ao Estado, ao poder, enfim. Então, o Duílio e o Rangel são aí personagens que eu entendi com mais rapidez. Mas eu fiquei muito fascinado por alguns personagens que têm uma complexidade muito interessante e que me causaram até um certo estranhamento, sobretudo o Hélio Pires, né? Ao longo do livro eu fui entendendo o Hélio Pires, mas não foi fácil, né? Como é que um sujeito que tem com a esposa dele, Alba, um negócio de plantas, né? Como é que ele também pode enveredar por outros caminhos, né? Que eu não vou adiantar aqui porque seria injusto com o nosso público. Carlos, tudo isso para dar uma isca, né, para o nosso público, para acender um pouco o interesse do nosso público pelo seu romance. Mas eu queria que você apresentasse essa trama, não é? É um grupo de amigos desde a adolescência, eles se relacionam com o poder, uns mais, outros menos, e vão vivendo situações difíceis, num clima de tensão crescente, com um desenlace surpreendente. Queria que você falasse um pouquinho sobre os planos. Vai ser difícil, Rogério, depois você acabou de dizer, você acabou de fazer uma síntese brilhante, dá vontade de editar o que você escreveu, falar e colocar no release, sabe? Porque quem sou eu? É isso mesmo, assim, você sintetizou muito bem. Vou tentar acrescentar o que você acabou de falar. São 5 amigos que cresceram em Brasília nos anos 70, exatamente fazem parte dessa primeira geração de adolescentes da cidade, e que estão hoje chegando aos seus 60 anos, são nessa faixa, alguns mais jovens, mais velhos, e que são, de repente, envolvidos numa trama, e isso eu posso falar porque está no primeiro capítulo, quando um deles, que é o Duílio, que é o suplente, é um empresário, um suplente de senador, que resolve dizer aos amigos que ele vai precisar assassinar esse senador. Ele quer a vaga dele. Resumindo, é isso. Porque há um acordo entre eles e ele paga, né, para aprovar projetos, enfim, ele paga propina para esse senador, que é o pai da ex-mulher dele, Diana, e ele percebe que está ficando caro demais, entendeu? Ele não consegue mais ter controle dessa situação e ele quer a vaga, né? Ele quer dispensar o intermediário, né? E para isso ele envolve os amigos. Um deles é o delegado de polícia Rangel, como você identificou. O outro é um coronel reformado, Hélio Pires, que foi militar e agora é dono de um viveiro. E o outro grande amigo dele é o Tide, que é um programador musical, que trabalha numa rádio, na Rádio Senado, né, de Brasília. Tide, inclusive, mineiro, né? Assim, tem um laço com Guanhães, né? Ele vem da cidade de Guanhães, é um grande fã de Milton Nascimento, de músicas de Minas Gerais. E a Diana não se envolve nesse plano, que é a ex-mulher do Tide, mas acaba sendo envolvida pelas ações dos outros personagens. E isso é, digamos, o que consiste a primeira parte do livro. E acho que aí, falando um pouco de estrutura narrativa, acho que há uma diferença fundamental entre Presos e Planos. A primeira é que, no Presos, a gente está falando de 2 personagens, né, praticamente. A narrativa é conduzida pelos 2 personagens e pelos que gravitam em torno deles, né? No caso dos Planos, não. O desafio foi trazer um conjunto de personagens como protagonistas, tanto é que o primeiro capítulo, os protagonistas são os 4 homens, e o segundo capítulo é inteiro da Diana. Mas acontece uma coisa que não acontece no Presos, que é uma virada. O livro é dividido em 2 partes, como se fosse um vinil, né, lado A e lado B, e aí aparece um outro grupo de personagens, um outro conjunto de personagens que ganha protagonismo na segunda parte do livro, sendo que eles foram apenas citados ou entraram de forma coadjuvante na primeira parte. Então, o livro deixa de ser protagonizado por esses 5 personagens, que eu acho que sim, me interessou isso porque é bem diferente da estrutura do Presos. Então, me deixou particularmente feliz ter realizado o livro desta forma, não ter repetido o mesmo recurso do Preso no Paraíso. E aí entra, assim, um jornalista que vê naquele caso uma última chance de uma redenção, de fazer um canto do cisne na profissão, ao mesmo tempo uma estagiária que está começando a descobrir
os meandros do jornalismo, a própria Alba, que ganha um protagonismo também, as mulheres ganham protagonismo nessa segunda parte, os mais jovens também. Então, Isso. é como se fosse isso eu acho que é até interessante porque reflete um pouco as mudanças da sociedade também. Acho que o livro começa com esse protagonismo masculino, mas isso também vai se perdendo e muda na segunda parte do livro. De novo, por conta disso que a gente conversou. Essas pessoas estão chegando perto dos 60 anos e, mais do que sonhos, elas têm planos, elas querem realizar, aproveitar ainda o momento de uma vida saudável, tudo para tentar definir o terço final da vida delas. Então, elas têm uma urgência de fazer agora ou nunca, de resolver isso Só que, como muitos planos que a gente faz na vida, as coisas acabam não acontecendo como eles planejavam. Olha, o Carlos falou aí de um grupo de personagens que aparece mais no final do livro, e eu gostaria de nomeá-los aqui. Tem o Nuno, que é interessantíssimo, tem a Jennifer com DJ, né? Que é essa jovem estagiária de jornalismo, que vai trabalhar com o Denizar, que é esse jornalista aí que o Carlos Marcelo citou. E tem a Janine também, que trabalha no Jardim Zoológico. Esses três me parecem que formar até uma trindade aí, porque eles dão um frescor, uma renovação até energética, se a gente puder dizer assim, sim, é espiritual, ética, ideológica para o livro. É como se eles tivessem esse poder de dar uma refrescada, né, na geração que veio antes. Né? É isso mesmo, Carlos? Nuno, Jennifer, Janine, eles têm esse papel de mostrar que a história segue em frente, que não acabou aqui? Esse livro foi escrito, ou pelo menos ele se ambienta em 2016, 2017, enfim, isso, né? Exatamente num momento difícil da vida institucional brasileira, mas ele aponta também um caminho. A nota do livro não é uma nota de pessimismo, curiosamente, não é uma nota para deprimir nenhum leitor, mas ele aponta um caminho, tem uma porta aberta aí, é isso? Perfeito, Rogério. Eu acho que essa leitura que você faz é muito pertinente, porque foi exatamente o objetivo que eu tracei ao trazer esses personagens para o protagonismo, né? Porque não me interessava escrever um livro totalmente desesperançado, sabe? E apenas em um tom, sabe? Com apenas uma visão de mundo dessa geração. Me interessava também mostrar outros planos, sem trocadilhas, outras visões de vida, né? Então, assim, me interessava tanto mostrar esse conjunto de personagens, e aí, lembrando daquela frase, né, da música que a Alice cantava, o novo sempre vem, né? Então, há sempre essa força da juventude e que é capaz até de rejuvenescer pessoas como o próprio Denizar, que você menciona, né? Que é um jornalista que está desiludido com a carreira, acha que o jornal onde ele trabalha vai acabar, que vão demiti-lo na semana que vem, e de repente se topa com esse grande caso, e aí ele também faz um acerto de contas com o próprio passado, porque ele teve um episódio com um dos personagens, que eu não vou citar. E aí, falando de novo um pouco da estrutura, e eu achava interessante também fazer esse contraponto, porque não sei se você percebeu, mas o livro tem alguns momentos de flashback, né? Então ele recua no tempo, Claro. E tem assim uma manhã em 1968, uma tarde em 68, uma tarde em 78, e esses momentos, exatamente. Então, esse é uma tarde de 78, por exemplo, como os outros flashbacks, que é quando essa turma era jovem, eles são escritos no presente, e o livro é escrito no passado. E eu gostei de embaralhar isso, porque eu acho que trouxe uma urgência do passado, sabe, para o presente, e mostrava que as coisas estão misturadas, né? Assim, o que está no passado acaba influenciando no tempo presente. E sobre o momento histórico que você destacou, eu achava interessante destacar perceber que, na verdade, o livro já nasce datado, né? Porque ele se passa num período que já mudou. Mas que várias sementes do que a gente vive hoje no país aconteceram naquele período e estão retratadas no livro. Então, tem um momento lá que eu coloquei a estagiária, a Jennifer, com DJ, indo para fazer uma pauta, e ela não percebe, e aí o carro é bloqueado por manifestantes que gritam contra a imprensa, sabe, e se dizem muito patriotas, né? Então ela não entende o que está acontecendo, e é um grupo pequeno na época. Depois esse grupo foi aumentando, né? Então há várias sementes, assim, vários indícios do que aconteceria depois com o país, especialmente do ponto de vista do autoritarismo, né? Então, e acho que há também eu tentei mostrar no livro
um sentimento que eu acho que todo brasileiro passou do que as pessoas foram capazes de fazer diante da impunidade, né? E aí até de planejar um assassinato, porque estava todo mundo de olho em grandes operações, como a da Lava Jato, por exemplo, e ela é citada no livro, e me interessava mostrar, tem um momento até que você deve lembrar no primeiro capítulo, que eles estão vendo TV, o Duílio e o Tid, e aí o Tid fala assim, essa Lava Jato, você está envolvido nesse? Ele fala assim, eu não estou nessa história. Tipo assim, essa história da realidade, eu estou na ficção. O meu plano é da ficção. Então, e há um momento no livro, não é spoiler falar isso, onde esses planos se encontram, da ficção e da realidade, quando os personagens invadem uma coletiva da Lava Jato. Então, ligam as histórias, esses personagens mais jovens participam de uma coletiva da Lava Jato, não exatamente como ocorreu. Uma das coletivas, aliás, mais badaladas da Lava Jato, mais importantes da Lava Jato. Então, assim, me interessava também que o título retratasse isso, né? Ele não é apenas uma referência ao plano piloto, claro, de Brasília, e a outros planos, né? Mas também a um plano que é executado, e a um outro plano que é executado na segunda parte, mas também aos planos da realidade e da ficção, que é o que a gente vive no Brasil. A gente vive coisas que parecem da ficção, nem parecem reais, né? E o livro também retrata isso, que são dois caminhos paralelos que se encontram no final. Olha que bonita aqui a capa do Júlio Moreira, não é isso? Isso. Olha aqui, vou ver se eu consigo mostrar. É uma capa muito interessante que mostra jovens aqui percorrendo aí a cúpula do Senado, nesse caso, né? Exatamente. A cúpula. E a foto é do Brasília nos anos 70. E essa foto da contracapa são jovens brincando com a Estátua da Justiça nos anos 60. E, de certa forma, existe essa cena no livro, não exatamente com esses garotos, né, mas é uma cena final, um dos flashbacks. E achava interessante também, assim, crianças brincando com a justiça, né? Então, assim, isso tem esses personagens vão brincar com a justiça mais à frente, né? Então, é isso mesmo. Então, ele meio que simbolizava isso. E acho que o Bonassi, né, nessa orelha, nessa contracapa, ele fala uma coisa que também me interessava, né? Na quarta capa, ele fala que é um dos livros brasileiros que tratam a política como caso de polícia, né? Então, infelizmente, isso no Brasil ocorreu. Então, a política muitas vezes ficou associada à polícia. Mas eu não acho que seja um livro romance policial tradicional, não vejo assim. Prefiro ver como um drama policial, porque é o drama desses personagens que movem a ação, mais do que uma solução misteriosa. Diferente, por exemplo, do Presos. Eu acho que a grande virada desse livro está na virada da primeira para a segunda metade, não exatamente nas últimas páginas. Isso. Né? Eu acho que é o momento que as pessoas surpreendem com essa virada, quando começa o chamado outro plano, né? Então, mas eu acho que também é um livro de personagens. Como você destacou os personagens do Presos, eu também acho que é um livro de personagens e que é o que me interessa mais até do que a trama, mais do que a história, contar o desenvolvimento, a trama e os dramas desses personagens. Olha, é muito interessante esse livro. Enfim, vale a pena ler tanto Planos quanto Preso no Paraíso. A gente ainda tem um minutinho final para essa conversa que está ótima, mas eu não posso encerrar nossa entrevista aqui sem fazer uma referência muito importante a um trabalho valioso que, como diretor de redação do jornal Estado de Minas, o jornalista Carlos Marcel desenvolve, que é o de ser o editor responsável, digamos assim, pelo Caderno Pensar. Porque o jornalismo literário no Brasil já foi muito importante, já foi bem maior do que é hoje. E eu queria que ele contasse rapidamente para o nosso público a importância, falasse um pouquinho sobre a importância do Caderno Pensar e enfim, a intenção dele, enfim, o que o move, né, resistindo aí bravamente, editando Pensar, que é um patrimônio não só dos mineiros, mas a essa altura dos leitores de todo o Brasil. Eu fico muito feliz com a sua observação, Rogério, porque é exatamente esse o objetivo, fazer uma resistência. Eu, sinceramente, não entendo, uma vez que os jornais conseguem sobreviver ainda na época da internet, mesmo, obviamente, com a tiragem reduzida, mas nós temos muitos leitores que gostam de ler o jornal impresso e que gostam de ver também essa edição digital e que gostam de ver trabalhos qualificados. Eles não querem ler apenas textos de 5, 10 linhas, textos curtos. Claro. Eles querem ler resenhas. O mercado editorial poucas vezes esteve tão vibrante como está no Brasil, tão diversificado, e eu não vejo esse reflexo na cobertura da imprensa, no geral, sabe? Vejo muitos em blogs, no Instagram e tudo, mas não vejo isso muito na imprensa. E, sinceramente, não entendo, porque
eu acho que, por exemplo, Belo Horizonte vive uma cena que, infelizmente, a pandemia deu uma tolhida, mas é uma cena muito vibrante, com a produção de editoras independentes, o trabalho que você faz na Academia Mineira de Letras, tudo isso conflui, sabe? Editoras independentes, livrarias de rua super charmosas que sobrevivem, e muitos leitores, sabe? Os encontros que foram realizados antes da pandemia mostram isso. E uma geração talentosíssima, especialmente de poetas, né? Em Minas Gerais, na minha opinião, Claro, encabeçado pela Ana Martins Marques, que, claro, sinceramente, me permito dizer que acho que é a grande poeta brasileira claro. dessa nova geração, né? Mas são muitos outros nomes e que fazem edições muito caprichadas, editoras que fazem trabalhos esmerados, sabe? E que não ganham destaque. Então, eu acho que o papel do Pensar, ainda mais em um jornal como o Estado de Minas, que tem uma tradição de colaboradores. Poxa, nós tivemos o Drummond como colaborador, né? Nós tivemos Roberto Drummond também como colaborador, tantos outros nomes que passaram, inclusive membros da nossa casa, da Muitos. Academia Mineira de Letras. Então, é essencial que o jornal não perca essa identidade e que se torne esse ponto de encontro, que as pessoas encontrem ali o que elas não encontram em outro lugar, e que elas vejam e se vejam também ali, sabe? Então, por isso que a gente abre espaço, especialmente para a produção da literatura, da não ficção. É um caderno de ideias e de ficções. E um caderno que tenta sempre fazer esse vínculo com o Estado, por conta dessa tradição, mas também com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu acho que Claro. a gente não. E um caderno que se chama Pensar tem que resistir, né? Porque, afinal de contas, nós precisamos pensar. É isso mesmo. Carlos, foi um prazer conversar com você. Eu queria só uma consideração final sua, uma nota final, uma palavra final, mas já adianto que foi uma conversa que me iluminou e me inspirou muito. Uma palavra final sua. A palavra final é uma homenagem à Academia Mineira de Letras e a você por essa iniciativa de estar sempre inquieto, estar sempre refazendo, trazendo novas vozes, sabe, multiplicando as vozes e fazendo ecoar não só os escritores contemporâneos, como é o meu caso, mas também os grandes nomes do passado, sabe? Então, acho que esse papel que você faz e a Academia Mineira de Letras tem feito é fundamental. E acho que isso vai ser devidamente observado ao longo dos anos, sabe? Esse papel de resgate, esse papel de documentação que vocês estão fazendo com muito brilhantismo. Então, para mim, volto a dizer, foi uma honra conversar sobre os meus trabalhos, sobre os meus livros com você, porque acredito que toda vez que a gente se reúne para falar sobre livros, é uma vitória sobre o obscurantismo, é uma vitória sobre a ignorância, é uma vitória sobre a barbárie. Então, me considero um vitorioso de participar desse encontro com você. Olha, foi uma alegria. Muito obrigado pela sua generosidade, pelo seu carinho, Carlos Marcelo. E nós somos aliados nestas boas causas que movem a civilização, que vai prosseguir cada vez mais forte, né? Muito obrigado, um abraço fraterno e agradeço também ao nosso público que nos acompanhou até agora. Tchau. Tchau.